e a gente vai começar a conversar sobre algumas coisas legais para vocês perceberem quando forem modelar esse tipo de peça mais complexa. Então eu vou botar ela numa posição aqui, eu vou botar ela dessa forma aqui para a gente visualizar algumas coisas bacanas. Então vou tirar uma print screen aqui dessa tela para a gente conversar. Vou botar aqui, ó, Photoshop, nosso velho amigo Photoshop. Bom, pessoal, quando a gente olha para uma peça dessa aqui, muita gente fica assim, caraca, é uma peça complexa de modelar? É uma peça complexa de modelar, sim. Mas como qualquer peça, quando a gente vai para modelagem 3D, ela é uma variação de uma geometria padrão, uma geometria básica. Então, se você olhar aqui, ó, essa peça, ela tem algumas extensões, né? Então, isso aqui, esse corte aqui, na verdade, é uma extensão disso, tá? Faz uma coisa mais ou menos assim, que é uma extensão disso aqui, tá? Se a gente começar a destrinchar isso, então, por exemplo, se eu for fazer isso aqui através de um loft, eu posso criar alguns perfis aqui, que eu acho que foi o que muita gente fez. Cria alguns perfis aqui e pode puxar esse loft aqui, trabalhando diretamente com esses perfis, tá? Então, isso aqui, isso que eu estou fazendo aqui, é um exercício muito legal de vocês fazerem quando vocês forem modelar peças mais complexas. Planejar a sua modelagem, tá? Para você saber que tipo de recurso vocês vão utilizar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou destrinchando essa peça em algumas áreas de interesse, tá? Então, por exemplo, aqui a gente teria um negócio mais ou menos assim. Então, isso aqui que a gente está querendo, tá? E isso aqui é uma forma de fazer. É uma forma de fazer. Eu acho que é até melhor. Não foi da forma que eu fiz, porque eu queria mostrar uns outros recursos para vocês aqui. Mas foi uma forma de fazer que eu acho que seria melhor e é muito bacana de fazer assim, tá? E aí, por exemplo, beleza, a gente fez essa forma aqui com loft. Show de bola. Os outros recursos, a gente pode trabalhar, às vezes, com aqui, ó, por exemplo, tem um corte aqui, visto de cima, tá? Então, você vai começando a destrinchar a sua modelagem, você não precisa resolver tudo de primeira. Vai trabalhando com geometrias mais básicas, e aí você vai trabalhando por cima delas. E foi mais ou menos o que eu fiz de uma outra forma, porque eu queria mostrar para vocês como vocês podem utilizar recursos que não são tão orgânicos, que eu não quis utilizar loft. Não são tão orgânicos para vocês modelarem peças complexas se vocês souberem utilizar eles em harmonia, tá? Cara, eu acho que é basicamente isso. Aqui a gente também tem um perfil, ó, que tá aqui, que é o buraquinho. Aqui. Tá, então aqui a gente poderia fazer mais um corte. Então, são algumas análises que a gente pode fazer. Então, aqui você teria também esse perfil aqui, que vocês poderiam fazer ele separado. E depois fazer a repetição para cá, tá, desse perfil. E uma coisa que eu acho que pouca gente se atentou foi que essa peça embaixo aqui, ó, ela não é reta. Isso aqui não é reto. Isso aqui tem um ângulo, tá, para baixo. E isso aqui tem um ângulo meio que um pouquinho para cima, tá? Então, são coisas que a gente tem que se atentar também. Oi? Um ponto que foi bem interessante, porque na hora de fazer o alinhamento, eu tive essa dificuldade para alinhar. Então, eu alinhei pela face superior. Então, todo o erro do ângulo de extração ficou para a face de baixo. Sim. Então, se você observar pela vista lateral da peça, é uma noção bem clara de quanto de ângulo que tem na face de baixo. Sim. Aí, se você pôr a peça no meio, é para ver que é o mesmo ângulo embaixo e em cima, né? Exatamente, exatamente. Essa peça ela tem uma simetria aqui nessa parte aqui. E foi isso aqui que eu explorei do jeito que eu modelei. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então, são algumas coisas que a gente pode levar em consideração e a gente pode aproveitar quando a gente está querendo modelar. Então, tentar achar algum tipo de simetria, tentar achar algum tipo de relação que a peça tenha, mesmo que ela seja uma peça orgânica. Então, sempre quando começar a modelar, pensa em destrinchar essa geometria para formas básicas, tá? Não se assusta. Pô, uma peça complexa, não se assusta. Porque eu acho que isso aqui é uma coisa que falta muito em vocês, que eu vejo muitos alunos
às vezes com a dificuldade numa peça relativamente simples, porque não fazem esse exercício de olhar para o objeto e entender o que está acontecendo ali nele. Tá? Isso aqui, obviamente, isso aqui você ganha com experiência, tá, pessoal? Mas é uma habilidade fundamental para quem está querendo trabalhar com modelagem 3D. Tá? Então vamos olhar essa peça aqui, vamos ver como a gente pode destrinchar essa geometria. Então beleza, a gente tem aqui, pessoal, uma forma bem simples, tá? Muito simples, essa aqui é muito mais fácil que todas as outras. A gente tem esse perfil aqui, ó, que a gente pode fazer ele direto assim, tá? É um perfil, extrusão para cima, sem mistério, tá? Aí você vai ficar com uma caixinha aqui. Você vai ter sua caixinha aqui, ó. E aí, ó, uma dica. Opa, fiz besteira. Uma dica, não precisa aqui fazer essa curva logo de cara aqui, ó. Tá? Aproveita, faz reto aqui, ó. E aí depois você aplica um fillet aqui, tá? Então, você quando está trabalhando com modelagem, você não precisa resolver tudo num recurso só. Trabalha com outros recursos, evita botar detalhes no sketch, bota os detalhes nos recursos, porque você vai ter muito mais controle da sua forma, você vai conseguir alterar muito melhor o seu projeto. Tá? Então aqui, ó, a gente já fez 90% da forma. Outra coisa vai ser você fazer esse corte aqui, ó. Não, mentira, antes de fazer esse corte, o que eu faria? Eu aplicaria o shell, né? Então a gente aplica o shell aqui nessa face, ó. Já depois de aplicar o fillet, para poder a gente ter o shell já redondinho aqui, aplica o shell, ele já vai vir com o fillet aqui bonitinho pra gente. E aí sim, depois disso você vai e corta essa peça aqui, olhando por cima desse perfil. Pessoal, já matou 90% da peça. Eu vou te falar que a metade da modelagem 3D é você olhar para o seu problema ali e saber por onde você vai resolver ele.